Fala galera, começando mais um Quarentena Hope e hoje Quarentena Hope orgânico, hein? Alimentação saudável é o que a gente tem falado muito aqui, né, Jaque? Sim, alimentação saudável, comida orgânica, um estilo de vida diferente, né? Boa noite, pessoal. É isso aí. Você pensa que só ler a palavra, só orar, também cuidar do vaso aqui, do... Alimentar o corpo. Tem que cuidar direitinho, hein? Isso também faz parte de cuidar do templo do Espírito Santo. Bom, você já conhece, isso aqui é o Quarentena Hope, já tá chegando a Marta e o Fabinho aí, já eu tô chamando eles aqui. Essa é a hora então da gente apertar o dedo no botão do direct aí e convidar a galera para estar participando aqui com a gente. Vamos lá, Marta e Fabinho, vamos convidar o pessoal? Bora lá. Enquanto isso, vocês ficam aí com um sonzinho de fundo enquanto a gente vai convidando o pessoal aqui. Dona Adelina sempre por aqui. Obrigado mais uma vez da sua presença. Boa noite, Dona Adelina. Vai ajudando a gente a convidar o pessoal aí. Grande Thiago que participou dessa live comigo ontem aqui. Hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável, hein, Thiagão? Tá preparado? Grande Noca. Noca, pra quem não sabe, meu mestre, um dos meus mestres de jiu-jitsu aí, faixa preta. E hoje, Noca, a gente vai estar falando sobre alimentação saudável aqui, hein? Sua cara, hein? Você fica postando aqueles churrascos lá que a gente fica vendo na lancha lá, ó. Hoje a gente vai falar sobre alimentação saudável aqui. Pastor Andresa também tá aqui hoje. Que legal, vocês estão chegando aí. Então eu vou chamar aqui já esse casal top que tem dado uma aula aqui pra gente sempre. Pra mim, pra Jaque, pra toda a galera que tá participando. A Marta e o Fabinho. Estão numa lambada, hein? Oi, Dona Adelina, boa noite. Olha eles aí. Oi, gente. Chegamos. Boa noite. Boa noite. Tudo Bem? bom? Tudo? Tá chegando uma galera aqui, eu já tô falando aqui, Fabinho, já chegou aqui o Noca, que é um dos caras que já me ensinou jiu-jitsu, já faixa preta. Então é um cara que tá sempre na academia, sempre cuidando da alimentação. E de vez em quando judia a gente com as fotos de churrasco, sabe? Olha foto de só. churrasco nunca pode faltar, né? Não pode, né? É verdade. Como é que vocês passaram? Tudo bem, tudo jóia. E vocês? Como foi também, a graças a semana? Muito, muito boa, produtiva. Ai, que ótimo. Já conseguimos pegar o nosso carro hoje. Graças a Ai, Deus. Bom, maravilha. ai, que bom. Não dá para ficar a pé, a gente não aguenta mais. Não é fácil. Cria uma não. dificuldade muito grande, né? É verdade. Muito grande, né? É verdade. E vocês ficam também durante a semana aí só postando foto de lugar bonito pra gente, né? Eventualmente a gente evitou bastante, né, nossos trabalhos externos por conta da pandemia, e agora chegou um momento de que algumas coisas a gente tá indo fazer. E aí a gente pega estrada, porque a gente roda aqui pela região e eventualmente a gente passa por esses lugares bonitos. Não tem jeito, né? Que legal. Gente, a gente continua nas mudanças por aqui, né, Jaque? Sim. Ah, que bom. A Jaque fazendo, comprando. Aqui, como a gente está em adaptação, quando a gente faz uma alimentação totalmente orgânica, aqui é quase uma festa. Ah, que bacana. Isso é maravilhoso. Esses são os pequenos prazeres da vida. Na verdade, a gente começa a dar valor para essas pequenas coisas que, na maioria das vezes, está no automático. Então, uma refeição, quando está no automático, você nem presta tanto atenção e não dá o devido valor. Quando você está nessa pegada da escolha do ingrediente, da preparação, o quanto aquilo vai te trazer de benefício, e você pensa e tem consciência disso, nossa, aí vira outra coisa, né? Você aproveita muito mais, você dá um valor muito maior por aquilo que você está servindo. Exatamente. Isso é muito legal, são os pequenos prazeres. Totalmente. A gente vem percebendo algumas coisas. Questão de sabor sempre, né, Jaque? Muito diferente. É. Acho que semana passada que eu comprei o fubá orgânico, porque o pessoal aqui gosta do bolo de fubá, né? Uhum. E o
pacote, o cheiro é muito diferente. Eu falei, eu quero polenta com molho. E a gente se pega pensando no que vai preparar também, né? Então é tudo muito diferente. É verdade. Eu não sabia que bate cheiro, viu, gente? Ah, que bacana. E o mais importante é que o fubá orgânico, ele é um dos únicos que não são transgênicos, né? Porque hoje em dia todos eles são. Todas as outras marcas que não são orgânicas são transgênicas, infelizmente. Legal. Pessoal, eu acredito que a gente tem uma linha que a gente está seguindo aí. Vocês têm alguma coisa para a gente já iniciar? Tem das perguntas, né? O pessoal fez umas Isso, perguntas, né, essa semana e a gente falou que ia responder. Então já vamos começar com elas. Assim a gente já Legal. dá andamento nos temas e aí a gente vai trocando ideia. Isso. Maravilha. Uma pergunta que surgiu bastante, né? Um tema, um assunto foi sobre o mel, né? O pessoal tem pedido bastante para a gente falar sobre Verdade. o mel, os benefícios do mel e o uso do própolis também, né? Então, só para a gente falar um pouquinho sobre o mel é muito bom para a saúde, ele é anti-inflamatório, ele é um anti-inflamatório bem potente, né? Então, para quem pode consumi-lo no dia a dia, um pouquinho cada dia, é muito bom, tá? Seja ele com frutas, enfim, ou numa receita, num molho, tem diversas formas também para consumir o mel, ou até puro, né? É só quem tem diabetes que não pode consumir o açúcar, que o consumo do mel diariamente não é indicado, porque ele é bem doce, né? Então, para quem tem diabetes, eleva a glicemia, tá? Então, nisso que tem que prestar atenção, a pessoa não pode consumir todo dia. Mas, do restante, se a pessoa não tem nenhum problema com a diabetes, por exemplo, pode ficar à vontade de consumir, sim, o mel. O mel tem aquele ponto... Eu tenho uma dúvida sobre o mel. Pode falar. Algumas coisas eu ainda fico perguntando para a Jaque sabe mais do que eu, né? Eu falo assim, como assim mel orgânico? A abelha, ela tem umas coisas assim que ainda que eu acho que é legal explicar, né? Segue a mesma lógica da carne, né? Segue a mesma lógica da carne, né? Que, na verdade, é onde a abelha vai coletar o alimento dela, no caso, o pólen. Olha aí, então, essas flores, essas plantas, está dentro de uma área de reserva ou dentro de uma área certificada orgânica. Isso. Porque quando você tem a abelha dentro da colmeia, onde tem a pecuário, né? Uhum. Você tem um raio de atuação das abelhas, onde ela vai coletar isso. Uhum. Então, ele sai com o selo de orgânico justamente desse local onde está extraindo. A mesma coisa como a gente falou da carne, né? Por que tem carne orgânica? Como é que é a carne orgânica? Do que o animal está se alimentando, né? Então, segue o mesmo princípio. Exatamente, isso então, mesmo. é legal entender, porque a abelha, minha questão maior foi essa, porque o gado tá preso ali numa região, tudo. A abelha é um ser livre, né? Que fica controlado. Então, ela existe uma área de atuação onde ela não vai muito mais do que aquilo. Isso, exatamente. Então, as flores, o alimento ali onde ela já são, então, flores orgânicas também, que não tem veneno na flor. Exatamente. Até falando um pouco sobre isso, para que o local seja um local certificado orgânico, ele tem um raio de atuação, né, de distância até onde não se pode ter nada de veneno, né? E é bastante amplo isso. Então, é isso que funciona com as abelhas também. Então, nós temos diferentes tipos, né? Do mel também, né? Tem o mel silvestre, tem vários tipos depende da flor. Isso, da flor que ela colhe o pólen. Tem de eucalipto e tudo mais. Então, quando o mel tem o selo de orgânico, é porque essas flores, de onde ela colheu o pólen, são orgânicas. Aliás, a abelha ela é muito sensível aos agrotóxicos. Ela geralmente morre quando ela colhe o pólen de um local onde foi aplicado veneno na flor, geralmente ela morre, infelizmente, né? Tem todo, se fala muito hoje em dia sobre isso, né? Sobre a questão das abelhas, que as abelhas estão morrendo, que diminuiu muito o número de abelhas, né? E isso traz um problema muito grande, porque elas é que são polinizadoras, ou seja, a maioria das coisas que nascem dependem do trabalho das abelhas. Então, né? os
frutos, toda a parte de alimentação depende da polinização. Depende da É polinização. interessante, porque aqui mesmo na nossa casa a gente teve uma experiência assim, né? A gente tem um espaço, um pequeno espaço que a gente tem aqui, onde a gente cultiva. Então a gente teve uma época que a gente cultivou o pepino. E o pepino tem essa coisa da polinização, de que você tem na mesma planta a folha macho e a folha fêmea. Então a abelha faz esse trabalho de polinização. Ela vai na folha macho, depois pousa na fêmea e ali acontece a polinização e aí nasce o pepino. Então, como a gente não tem muitas abelhas por aqui, a gente tem bastante plantação de cana em volta, com muito veneno, esse tipo de coisa, né? Então tem essa dificuldade. Se você deixa sozinho isso acontecer, demora muito ou talvez não polinize. Então você faz manualmente. Então você pode fazer com cotonete, ou então você tira a florzinha do macho, esfrega lá na florzinha fêmea, fecha ela tem todo um trabalho manual para ter o pepino. Caramba! E é uma coisa que a gente nem sabe o que acontece muitas vezes, nem presta atenção, e tem todas... Vai na feira e traz para casa. Eu achava que ele nascia, ele já... Não, precisa da abelha. Então, tudo precisa. O tomate, o pepino. Assim como a gente teve todas também as hortaliças. o maracujá, mas só que o maracujá ele atrai como é que chama aquele besourão? A mamangava, que é aquela abelha maior. Eu não sei se vocês conhecem. Tá, é uma grande, né? bem grandona. Ela é pretona, assim, grandona. Todo mundo tem medo dela, Uhum. mas ela é assim... Verdade. Eu tive uma experiência aqui em Osasco. Meu avô morava num condomínio de casa aqui próximo, inclusive, e ele plantou maracujá no quintal dele, e ficou enorme tudo, e vinham essas mangabas no quintal dele, agora eu sei por quê. Exatamente, elas vêm atrás da flor e elas colhem o pólen de uma e colocam na outra, e assim nasce o maracujá. E no maracujá é interessante, acontece um fato que você não consegue apenas cruzar no mesmo pé uma flor com a outra. Na verdade, a mamangava tem que trazer de outro pé de maracujá de algum outro lugar, de um outro pé, para poder fazer o cruzamento. Esse não dava para a gente fazer manual. Entendeu? Nós tentamos fazer manual e aí depois a gente descobriu que não nasce. Não. Fizeram manual? Do pepino nós fizemos o manual. A gente tem vídeo disso, depois a gente disponibiliza isso para vocês verem. Foi um processo interessante. Nós fizemos porque estava nascendo muito pouco, como tem poucas abelhas, então esse que é o problema, as abelhas estão morrendo e não nascem, não tem polinizadores, não nascem o nosso alimento, né? Legal. Fabinho, você abriu um gancho aí que eu peguei assim e me deixou uma vírgula aqui. Você falou vocês moram aí numa região de muito cana-de-açúcar e tem muita consequência agrotóxica. Exatamente. Como funciona isso? Me gerou essa coisa assim, no ar. Então, aí é que tá. A cidade aqui vira uma ilha, na verdade, né? Porque se você pegar quilômetros e quilômetros de raio da cidade, você tem plantação de cana em toda a volta. Então, e tá migrando algumas plantações para soja. Não que isso seja bom também, porque a soja é transgênica e também tem outros tipos de agrotóxicos sendo usados. Eles costumam aqui na região utilizar muito o fertilizante, que também acaba sendo, junto com veneno e tudo mais, é o que eles chamam de fundo de granja, que é um negócio fedorento horrível. E quando eu conheço muito. Então, e quando a gente chega assim à noite e o vento está vindo da direção da onde fizeram a aplicação, você sente isso no nariz, você sente isso na garganta, é um cheiro horrível e a sensação no corpo também. Então, o que acontece? Acho que as pessoas não se questionam muito sobre isso, né? Porque acham que eu moro na cidade e não estou sendo influenciado por o que está acontecendo no campo à volta. Exatamente. Mas não é bem assim. O vento traz, e isso você acaba sentindo em dor de cabeça, esse tipo de coisa, sabe? Eu achava que esse cheiro era então devido a quando está cortando a cana, não tem nada a ver. Então, não, é a aplicação do fertilizante. Do fertilizante. É a aplicação do fertilizante. Então, aqui na região tem pulverização por avião. Com avião, a gente já viu isso. Então, o único local aqui na cidade onde ocorre vamos dizer, a certificação de orgânico é num local onde tem a preservação de uma floresta, aqui do lado da cidade também, que chama Amadeu Botelho.
e que ela cria como se fosse uma barreira em volta de toda essa plantação. Então, pelos quilômetros em volta que tem de floresta nativa, e é uma área de preservação, faz com que aquele local onde eles plantam a agricultura orgânica aqui na cidade consiga ter a certificação. Porque se fosse realmente próximo de uma produção convencional, não sai o certificado, não consegue, entendeu? Mas aí tem um outro problema, como a volta toda ela tem cana e a cidade ela não é arborizada, então a gente tem um problema aqui com o clima, que é muito quente, muito seco, porque quase não chove, não tem árvores e tudo mais. Só tem essa parte da mata, né, em volta da fazenda Amadeu Botelho. E isso também acaba afetando eles lá, porque não nasce mais de tudo que se planta, por conta do clima agressivo. Infelizmente. Então isso é um problema sério também, a falta de arborização na cidade. Então toda essa consciência faz com que a gente dê muito valor por aquilo que a gente está comprando. A gente já falou, né, sobre os preços dos produtos e tudo mais. Então, quando a gente começa a entender melhor tudo isso que é tão complexo, né, precisa de tantos fatores, estarem numa certa harmonia ali para que ocorra, o trabalho em si também tenha que estar com ótimo desempenho no campo, relação de clima, umidade, solo e até mesmo essas coisas que acabam interferindo externamente, né? Que é o que a gente está falando, igual monocultura como a da cana. Tem que estar tudo alinhado de uma forma em que esse produto chegue, né, no seu tempo, na sua qualidade, com certificação orgânica e tudo mais. Então a gente dá mais valor ainda por todo esse trabalho que é feito. Exatamente. Eu assisti aquele vídeo da Corin, esqueci o nome do cara lá que coordena lá. O Reverendo Morikawa. O Reginaldo, o nome dele. Isso. E ele fala muito disso naquele vídeo, né? Num dado momento eu não vou, acho que lembrar exatamente a frase, mas ele fala: você tem que pensar sempre que tudo isso que você está comendo está virando seu sangue, né? Exatamente. E aí que está a seriedade, né? Que muitas vezes a gente acaba não reparando nisso, mas é muito sério isso. Está virando seu sangue, suas células e, consequentemente, podem te deixar mais sadio ou doente, né? Depende daquilo que você está consumindo. E se a gente for aprofundar um pouco mais, na verdade, a gente se alimenta do que o nosso alimento se alimenta. Então é mais ou menos isso. Também. É, verdade. Também. Foi boa também. E aí, continuando lá aquela questão do mel, né? Que o pessoal também perguntou pra gente sobre o própolis, né? Então, só pra gente diferenciar o mel, o própolis é aquela cerinha que a abelha coloca na colmeia. Muitas vezes para poder construir a própria colmeia, fechar, né, a colmeia. E essa cera que ela produz, ela é muito potente também. Ela é antifúngica, ela é antibactérias, ela é muito boa para a saúde. Então, a propriedade dela é diferente do mel. Um pouco diferente. Totalmente? Não totalmente. Pouco, né? Eles são muito parecidos, mas ela é mais, vamos dizer. A abelha, ela utiliza... Mais forte, né? Mais forte. A abelha, ela utiliza essa cera para desinfetar a colmeia. Então, quando eles vão colocar os ovinhos para nascer outras abelhas, ela desinfeta todo... Por isso que o própolis é utilizado contra infecção de garganta, por exemplo, faringite, porque ele tem essa propriedade, entendeu? Hoje em dia tem o própolis junto com o mel, tem também separado, assim, em comprimidinhos, né, para você colocar na boca, tem várias... tem variações, né? E a única ressalva é realmente quanto à idade, né? Crianças com menos de 3 anos não é indicado. Era isso que eu perguntei. Não é indicado o consumo do mel justamente pela... são as enzimas que... Não, o mel ele tem uma bactéria que para o ser humano, depois dessa idade, é inofensiva, porque o aparelho digestivo já está formado. Então, até 3 anos, a criança está adaptando a alimentação, está formando o aparelho digestivo dela, né? Principalmente a flora intestinal. Então, se ela come o mel e tem essa bactéria, não é todo mel que tem, não, tá? Depende do tipo de mel e do local onde ele foi produzido.
ela pode desenvolver o botulismo, né? Que é uma doença que causa, assim, tem consequências sérias na parte digestiva, na parte motora também. Então, pode dar paralisias e tudo mais. É por isso que não é indicado para criança menor de 3 anos o consumo. Após 3 anos, tranquilo, porque a minha come... Não, aí tudo deixar- bem. Aí tudo bem. Por exemplo, se você consumir o mel orgânico, você já não vai ter esse problema, tá? Legal. Dessa bactéria por contaminação, porque essa bactéria ela é por contaminação do manuseio do mel. Então, o orgânico, como ele é certificado, como tem, né, As regras bem regras rígidas, né? rígidas, você não vai ter esse problema. Agora, Mas o problema é você pegar aquele outros- rapaz que vende mel da garrafa, que passa no meio isso, da que rua. você não sabe onde vendendo foi mel. Olha aí, produzido. é importante, hein? Aí você não Isso. tem o controle, né? Aí você não vai Isso é ter... muito importante, porque o pessoal acha que esse mel da garrafa que vende na rua é o puro, né? Então, se você conhece o confunde-se produtor, muito, se você conhece o produtor, você sabe como ele trabalha, a responsabilidade dele é outra coisa. Exato. Porque aí você tem uma aproximação pessoal e você conhece a pessoa e sabe como ela trabalha. Agora, Exatamente. Mas a gente fala de cidade, esquece. Aí que é o complicado, porque se você não tem essa aproximação, realmente você não vai saber a procedência, você não sabe se o produto dele está adulterado ou não, e você sabe que hoje em dia a desconfiança em qualquer... Assim, a gente não consegue comprar combustível no posto de gasolina, que é algo, né, que não influencia. Tá? Fala pra você, mel eu nunca soube qual era bom e qual era de fato. Exato. Até hoje eu não consigo identificar. Exato. Agora eu tô tendo uma esperança porque eu tô sabendo que o orgânico realmente é bom. Exato, Sim, sim. sim. O orgânico, sim. Né? A procedência dele é garantida, né? A gente sabe como funciona. Porque, na verdade, o que acontece? Houve, por uma época, uma confusão muito grande com aqueles mel de milho, que, na verdade, é Isso a gente glucose. vai explicar também. Que a gente chegou a tem falar diferença. Isso, o mel caro, né? O pessoal fala, o mel caro Isso. da marca e tal, mas na verdade aquilo não é um mel, aquilo lá é um açúcar de É uma milho. calda, É uma calda doce. Que finge ser mel, mas só que é de milho transgênico. Você tá acabando com a infância de muita gente agora. Sem dúvida. Eu fui um desses que A gente vai consumi. desiludindo o pessoal, vai. né? O pessoal vai Vai criando uma desilusão. Agora aí, aquele mel caro que você comeu a sua vida inteira não era Não mel. era mel. E, no entanto, que engraçado, né? Comprava-se aquele achando que era mel, era mais barato. Sim, Então, ele é metade do Sim. preço ou menos, né? E o mel ficava lá. Não, o mel é muito caro. Compra daquele o mel caro ali, que é Que é o mel que é o barato. barato. Mel barato, devia chamar. Aí, não... Então, só para a gente dar uma pincelada, o mel, então, a gente comprando mel orgânico, Sim, a gente tem certeza da qualidade, tem exatamente. certeza que é um mel de verdade Isso, exatamente. e não corre o risco de vir bactéria. Exatamente. Exatamente. É outra. E é engraçado isso, porque eu lembro que a pediatra da minha filha falou assim, ó, a partir dos 2 anos, né, se eu não me engano. E ela começou a consumir. E é mais engraçado ainda os avós, né? Ah, tá com gripe, dá mel. Mas quantos anos ela tem? 6 meses. Não pode. Não pode. Já ficaram bravos comigo. tem Os que dar avós ficam mel. bravos. É né? mesmo? pode. Olha só, mas não pode Porque, mesmo. graças a Deus, a pediatra dela é muito boa. Ela é bem atualizada em tudo, em questão de alimentação. Uhum. Porque senão eu teria dado mel pra ela com 6 meses. Olha só, que bom que não... E mesmo assim liberou com 2 anos. Se eu não me engano, foi com 2 anos. Com 2 anos, né? Então, 2 anos, 3, depende da formação dela, né? Como é que tá a parte imune dela e a parte digestiva. Mas hoje em dia a gente tem um problema muito sério com as crianças, que elas têm muito problema de alergia. Hoje em dia a maioria das crianças estão nascendo com alergia a leite, né? Então não pode a proteína do leite, não pode consumir nada de leite. E aí entrou um outro mercado, que é daqueles leites em pó de soja, aquelas fórmulas que os bebês tomam, né? Que as mães dão em solução ao problema do leite, porque a criança não pode tomar leite. E aí tem que dar algum leite, então dá o leite de soja. Meu primo nasceu com alergia do leite. Com alergia do leite. Então, Complicado. é bem complicado, porque leva-se muito tempo até descobrir que a criança é alérgica, né? Porque aqui no Brasil a gente tem poucos testes. O que funciona mesmo é a mãe tira da dieta, às vezes o pediatra fala, olha, tira o leite, e aí a criança melhora, mas enquanto isso a criança fica sofrendo, chora muito, desenvolve um monte de infecções, de inflamações, não ganha peso,
atrapalha o crescimento e tudo mais. Mas tudo isso por quê? Por conta o leite, aquilo que a gente já comentou na live passada, o leite de caixinha ele não é leite, né? Ele é um produto criado a partir de vários leites que são separados, misturados e tem outros componentes. Deixa eu ressaltar isso, porque tem bastante gente diferente chegando hoje aqui que eu tô vendo. A Fátima, a pastora Andresa tá aqui, o Paulo tá aqui hoje, tem um pessoal diferente passando aqui. A gente falou sobre leite e a Marta e o Fábio explicaram pra gente que leite de caixinha não é leite, viu, gente? É aqueles leite longa-vida, né? Isso. Aqueles de caixinha longa-vida. Porque aí, como a gente falou da outra vez, partindo do princípio de que como é que pode um leite durar fora da geladeira 6 meses dentro de uma caixinha na gôndola ali do supermercado? É impossível isso ser leite, né? Então, quer dizer, ele realmente passa por um processo industrializado. Ele tem uma fragmentação das suas propriedades, junta-se de várias fazendas esse leite, depois ele é unificado novamente para criar uma padronização, entendeu? E ele também, alguns levam até formol na sua composição. Então, dessa maneira, a gente pode entender que aquele leite longa-vida, ele pode ser viável numa situação, sei lá, de escassez, de guerra, de qualquer outra coisa, mas colocar no seu hábito alimentar... No dia a dia. Não me parece ser uma boa solução, Exato. né? Então, o melhor leite realmente é aquele que a gente comprava antigamente, aquele de saquinho que tinha que ferver, que durava uns dois dias de um dia para o máximo, outro. Tal, porque realmente esse é o leite fresco, é o leite que realmente é leite, né? E hoje do mercado seria o leite A de garrafinha. Isso, eu acredito que sim. O tipo ABC, ele tá mais ligado na quantidade de gordura, não necessariamente na qualidade dele. Mas ele já é melhor, tanto é que a validade dele é bem menor e ele já é melhor do que o de caixinha, né? O longa-vida. Seria isso. Seria isso. Mas como a gente... porque no mercado a gente não vai encontrar, é muito difícil encontrar o leite orgânico, né? Realmente ainda tem o Timbaúba, né? Tem um leite. A marca Timbaúba, que consegue encontrar no Carrefour. Carrefour tem. O Carrefour a gente achou. Não. Inclusive, ele tem também sem lactose, né? Que eles chamam sem lactose, mas é aquilo que a gente explicou. A lactose está lá, só é acrescida da enzima para digerir o leite. Então, não é que ele é sem lactose, não. Ele é com lactase. Ele tem a enzima que ajuda a digerir, na verdade. Legal. Eu tinha ouvido falar sobre o leite da caixinha. O que vocês me dizem do leite em pó? O leite em pó. O leite em pó, ele tem... aliás, tem uma novidade, né? Porque eu tenho até aqui, vou mostrar para vocês novamente, para quem não estava na outra live. Eu vou pegar lá. A caixinha, o leite em pó que a Nestlé lançou foi o leite em pó orgânico. E qual que é a diferença dele, além dele ser orgânico? É que ele não contém alguns outros ingredientes que outros leites em pó têm, né? De forma como a parte de transgenia, que é na casa da lecitina de soja. Que é esse daqui, o leite ninho, a Nestlé lançou, orgânico. Esse a gente já conseguiu ver no mercado, em alguns mercados. Isso. Já. Então, se você vai consumir um leite em pó, eu, no caso, gosto de leite para tomar com café, mas eu uso bem pouco. Então, se eu for comprar uma caixa de leite para eu tomar e só eu tomo, eu vou jogar muito leite fora, porque eu vou abrir, eu vou usar um pouquinho, entendeu? E aí eu optei por comprar esse daqui, porque de vez em quando eu coloco uma colher dessa daqui. No café, o Fábio toma no café. Que eu gosto de tomar tipo café com leite. Agora, é claro que é uma solução... É uma solução assim... O meu primeiro de manhã tem que ser o leite em pó com café com leite. Então... Aí, no caso, você é aquela regra. Pega os ingredientes, vai lá e lê os ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver, melhor. Nesse aqui, ele só vem escrito assim, ó. Tem o leite em pó integral orgânico e tem um emulsificante de lecitina de soja. Mas por ele ser orgânico, para receber esse selo aqui, a lecitina de soja... Ela não pode ser transgênica. Então, nos outros que contém a lecitina de soja, o ideal é que fosse sem a lecitina de soja, tá? Que também tem no mercado alguns que é só leite em pó e mais nada. Eu acho que é da Itambé. Existe, então? Existe. Mas só que não é orgânico da Itambé. Mas só que ele não tem a lecitina de soja, que é o integral.
Porque tem um lá que é semidesnatado e outro desnatado, que aí tem a lestina de soja. Então, se você não encontrar o orgânico, meu conselho seria pegar, por exemplo, o Itambé, que é só leite em pó integral e mais nada. Não tem a lestina de soja. Porque esse tem lestina de soja, mas não é transgênica. Isso quer dizer que nos agora parece que tem o composto lácteo e que o leite ninho vai sair de linha, né? Que eu vi um monte de grupos falando, pô, e agora? O que eu vou dar pro meu filho? Olha só. Lácteo. Olha só. E aí, idêntico na prateleira, um do lado do outro, você acaba comprando um e não é o correto. Percebe. Olha só. Não. Que coisa. Então seria mais saudável consumir o leite de soja, de amêndoas e o orgânico? Na verdade, o leite de soja, a maioria deles são transgênicos, então já não é saudável, né? A gente já tinha conversado numa outra live que a nossa produção de soja e de milho no Brasil, mais de 95% é transgênica. E o que significa isso? Que são grãos que recebem muito veneno, né? E tem a modificação genética que hoje comprovadamente já desenvolve doenças no ser humano. Então não é bom o leite de soja, infelizmente, né? Seria um substituto para o leite de vaca, mas não é bom. Tá? Então, leite de amêndoas, que já não tem esse problema, seria uma opção. Tem vários outros tipos, leite de castanha também, né? Que tem. Tem um pessoal que utiliza também o leite de cabra, né? Tem o leite de cabra também em pó. Tem leite de cabra em pó, apesar de não ser tão comum aqui no sul, né? Do país, na parte sul do país. Tem uma marca que está entrando bem nos mercados. Então, quer dizer, existem opções para a pessoa testar. O que a gente sempre acaba tendo a barreira é de se propor a experimentar, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a pessoa, eu tô sem opção, mas ela também não se propõe a experimentar algo diferente para ver se ela vai gostar e se vai se adaptar e sempre levando... É aquilo que eu comentei, eu aqui sempre tive a maior barreira sempre foi minha. E a Jaque vem introduzindo essas coisas por exemplo, o leite de amendoim, eu consigo tomar com café. Olha só, e deve ficar muito bom. Então, é uma questão de costume, de hábito, né? De alguém apresentar para você, se você não consumir sozinho, e você sentir como é que você se sente, né? Com o consumo e tudo mais. Porque, às vezes, é isso mesmo, a pessoa se acostuma, ela nem pensa em mudar isso, né? E, às vezes, é algo tão simples que pode melhorar muito a qualidade de vida dela, porque, hoje em dia, a maioria das pessoas que tomam leite, elas sentem dor de cabeça, elas sentem indigestão, elas sentem até insônia também. É uma das coisas que causa o consumo de leite quando a pessoa é intolerante. Então, ela melhora muito, né, a qualidade de vida quando ela tira. O leite está naquela classificação dos produtos que, se você puder consumir menos, é melhor também. Então, é uma coisa de gosto, é uma coisa que a pessoa também tem que sentir como o seu organismo reage. E não é um tipo de alimento para você, nossa, porque sempre teve aquela coisa cultural de falar assim, e o cálcio? De onde eu vou tirar o cálcio se não é do leite? Não é porque o leite é branco que ele tem muito cálcio, não é isso? Porque, na verdade, o cálcio que está no leite é da vegetação que o animal comeu e ele extraiu o cálcio dali, entendeu? Então, aí para esse pessoal é realmente se alimentar mais de verduras escuras. Isso, né? As verduras com folhas escuras, elas têm mais cálcio do que o próprio leite. Então, isso eu já não sabia. Eu sabia que as verduras escuras eram muito boas, mas então tem mais cálcio que o leite. Exato, então. Tem sim. Na verdade, o que você tem que buscar um equilíbrio da sua alimentação para melhor absorção de todos esses nutrientes. Por isso que a gente volta a falar sobre o orgânico, que da forma como ele é cultivado, faz com que a planta seja mais completa, os legumes sejam mais completos em seus nutrientes, e a gente consegue absorver mais, consumindo menos, se alimentando de menos quantidade, né? Como a gente fala, se você for comer por caloria, que normalmente o pessoal que está mais ligado, né, com academia, com esse tipo de coisa, fica contando muitas calorias. E então, tem muitos alimentos que tem caloria vazia, que a gente chama. Você tem muita caloria, mas tem poucos nutrientes. E aí você come e aí você já está com fome logo em seguida de novo. Por quê? Você não se nutriu. Você encheu de energia, mas não se encheu de nutrientes. Então o corpo tende a pedir para você comer mais. Né? A Fátima, eu tô gostando que a Fátima está participando hoje, é isso aí. Isso mesmo.
eu gosto muito de produtos orgânicos, principalmente legumes e verduras. Certo. Mas por que são muito mais caros? Aqui onde eu moro, os produtos orgânicos são caros para quem tem renda baixa. Certo. Sim, a gente tem dois fatores aí, né? A gente tem o fator da demanda, que ainda é menor, né? Que quanto mais as pessoas consumirem os orgânicos, mais o preço vai ficar acessível. E também depende de onde você compra, né? A gente sempre indica as feiras orgânicas, que elas têm um preço muito similar com o preço do convencional, por exemplo. Então, e a diferença é bem menor. Então, para Comprar procurar direto diretamente do produtor, né? Nas feiras orgânicas, que aí o preço ele cai, né? Ele cai bastante. Fátima, aqui em Osasco, a Fátima aqui de Osasco. Ah, Aqui em então. Osasco a gente tem comprado no Carrefour com um preço bem mais acessível, Bem bem ok. ok, Tá, legal. assim. Até, é claro que não tem uma variedade enorme igual você ir numa feira, né? Uhum. Mas tem bastante coisa no Carrefour. A gente ficou até surpreso, né, Jaque? Sim. Sim, hoje em dia tem. O Carrefour é um dos. A gente não achou. Hoje em dia é um dos supermercados que mais tem variedade, né? Tanto ele como E o da Pão de parte Açúcar O também. mercado também é muito grande. Ah, então. Isso é Isso é bom. bom, isso é muito bom. Isso mostra o quanto que o orgânico, porque é o que a gente fala, não existe ato político mais intenso do que você escolher sua própria alimentação, porque isso é uma coisa que você faz todo dia e você está direcionando para onde você quer colocar o seu dinheiro, né? Então, em vez de a gente lutar contra o que está errado, é preferível que a gente fortaleça aquilo que está correto ou alinhado com o que você acredita. Por isso que a gente vem divulgando sempre que possível sobre os orgânicos, porque é realmente algo que nós já fazemos há mais de 5 anos que nós migramos totalmente 100% a nossa alimentação para o orgânico. Sim. Vimos essa melhora de saúde e isso fez com que a gente possa fortalecer e nosso dinheiro está empenhado em realmente a esse segmento se desenvolver. E aí a gente começa a ver que os grandes mercados também estão começando a ver essa valorização. Aí para eles é algo mais como um negócio. Então os supermercados começaram a abrir mais espaço para os orgânicos. Sempre pareceu uma coisa muito elitizada, mas não é, né? Não é. Realmente não tem que ser. E se está sendo, tem algo realmente errado. Tem alguém que está querendo ganhar mais nisso. Pode ser um atravessador, pode ser alguém que está querendo ganhar mais por conta de querer elitizar um produto que, na verdade, não é. Novamente, a gente fala, ele é um pouco mais caro porque ele tem uma certificação, tem todo um cuidado e tem um trabalho bem intenso, né, dos produtores. E isso a gente tem que valorizar muito, porque são eles que realmente nos dão a vida no dia a dia. Isso, nos né? alimentam. Então a gente tem muita gratidão por isso, por todos esses produtores que acordam cedo e vão dormir tarde cuidando da terra, e isso é uma coisa muito, muito valiosa. E então Reconhecer sempre o valor dar valor ao próximo, né? Dar valor desde Isso. a gente você que tem a oportunidade de plantar uma sementinha aí na sua casa e fazer a experiência, você vai ver o tanto que demora para nascer. Exato. Isso. É interessante, na nossa igreja, como a gente falou que tem a coluna da agricultura natural, eles pregam muito sobre essa experiência de você plantar em casa, porque realmente você vai perceber o quanto é difícil, o quanto você tem que dedicar de amor mesmo. Entender. E entender. Cuidado, né? Para que o alimento chegue até você. Alimentos que a gente usa todos os dias, como por exemplo a cebola, o alho. A cebola leva 8 meses para poder estar pronta para colher. O alho, 6 meses. Um brócolis também leva 8 meses. Um gengibre chega a levar 10 meses. Então, são coisas que a gente utiliza bastante, mas que levam tempo. E quando a gente compra no supermercado, a gente pensa que é instantâneo, né? Apareceu ali e a gente compra e tá tudo certo. E não é bem assim. Tem mais uma pergunta. Pode ler, Fabi. O que vocês me dizem sobre essa linha de produtos da Seara que dizem que são orgânicos? Sim. Se a Seara, como a gente já estava falando, o orgânico chamou a atenção de muitas outras marcas, né? A gente fala bastante aqui da Cori, realmente porque eles foram pioneiros em tudo, em relação tanto na parte da agricultura em si, né? Hoje eles são mais certificadores na parte de verduras e legumes para os produtores parceiros. Isso. E eles fortaleceram mais a parte de carne branca e carne vermelha, né? Assim como a parte dos ovos e tudo mais,
que a Corin tem também a parte de peixes também. E vendo isso, a concorrência vendo a Corin nesse destaque, né? Já fazem mais de 25 anos, né, que a Corin tá nesse campo. Aí as grandes marcas começaram a ver valor e oportunidade nesse nicho e também vieram com isso. Mas sempre foram marcas que não têm tradição nisso. São marcas que sempre visaram, no caso dos frangos, vamos dizer, da Seara, sempre teve focado na produção em larga escala, em não tem selo... Não entendi. Simplesmente dinheiro. Exatamente. Como a gente sabe que qualquer negócio ele precisa gerar lucro, mas só que ele pode ter um equilíbrio e ser sustentável e respeitar, né, vamos dizer assim, o próprio alimento, que no caso são as aves. Assim como a Corin tem o selo de bem-estar animal, você pegar essas outras marcas, elas não têm esse selo, elas não têm esse know-how, elas não têm essa... Lembrando aqui, viu, Fátima, que tem a linha orgânica e tem a linha sustentável. Né, Fabi? Exatamente. Isso a Corin, ela trabalha com essas duas linhas, né? Que na verdade é uma diferença só todo o cuidado com o animal é o mesmo, e só no final, quando está na parte final, é que ele recebe um tipo de alimentação que não está certificada. Ele sai com a linha sustentável e quando recebe todo o suporte de alimentação certificada orgânica, ele sai com o selo de orgânico. Mas lembrando que todos os animais da Corin têm o seu habitat, a sua vida, seus hábitos de um frango normal, quer dizer, ele cisca, ele toma sol, ele passeia, e a vida de abate dele não é acelerado. Ele tem a vida normal dele de frango. Um franguinho caipira. Exatamente. Isso, um franguinho caipira. O que não ocorre nas grandes marcas, que tem superpopulação onde eles ficam armazenados os frangos, dão antibiótico para esses frangos de forma antecipada por causa da superpopulação e tudo mais. Então, se você já pega a história da própria empresa, ela só está sendo mais uma vez oportunista nessa linha de querer explorar o orgânico. Com certeza vai ser um produto, se ele é certificado... Se ele tem o selo de orgânico, tudo bem. Tudo bem. Possivelmente, o que acontece nessas marcas? Não é parte delas. Por exemplo, no caso da Seara, possivelmente ela faz parcerias com outras fazendas que têm o certificado de orgânico. Elas compram o frango desse frango certificado e coloca a marca dela. Coloca a marca dela. Só embaixo. Só embaixo, exatamente. Não tem um envolvimento Exato. como a Corin tem de todo o processo. Não tem problema, é seguro. Tendo selo, é seguro para o consumo. Ele não vai ter o selo do bem-estar animal, por exemplo, tá? Não se pode garantir o frango, apesar de orgânico, que ele tenha uma vida livre, como a gente fala da Corin, né? Porque não tem esse selo de bem-estar animal, mas já é orgânico, então isso é importante. Então, se for nessa linha, vale a pena. Só para a Fátima saber, é Corin, K-O-R-I-N. Isso, se dá uma puder escrever. dá uma assistida, você vai ver que é muito diferente a produção toda, tratar animal. Exatamente. Gente, nós temos minutos já. Nossa, passa muito rápido, rápido. Passa muito rápido. Lembrando que a gente falou da linha sustentável e da linha orgânica da Corin. A sustentável, tanto a sustentável como a orgânica, eles não têm contato nenhum com transgênicos, tá? Então não tem transgênico em nada. Nada da marca Corin leva transgênico. Legal. Só para reforçar aí para o pessoal, né? Bom, eu deixo vocês tocarem aí, vamos lá. Então, até voltando um pouquinho lá no própolis, né? Então, essa combinação do mel com própolis, ela redobra aí os benefícios, né? Principalmente no caso de inflamações, infecções. Então, o mel é bom para gripe, o mel é bom para prevenir a gripe ou para cuidar de uma gripe? Sim, com certeza. Para essa parte de inflamações nas vias respiratórias, né? Nariz, garganta, principalmente. O mel também, o própolis, né? Não o mel, o própolis, ele é bom, ele é usado também para poder passar em problemas de pele, muitas vezes, queimadura, né? Então, tem todos esses benefícios aí. Existe alguma restrição para nós adultos consumir frequentemente? Não tem nenhuma restrição. A única restrição que eu falei é sobre a questão da diabetes, né? Se a pessoa tem diabetes, então ela tem que tomar cuidado com a questão do doce, porque como o mel, ele sobe a glicemia,
Então a pessoa tem que ter esse controle aí diário, tá? Não pode consumir à vontade, né? Mas se não for isso, Mas o própolis, sim. Própolis eu posso manter regularmente. pode manter regularmente que não tem problema. É isso mesmo. Legal. Né? Aliás, a gente tá, agora que a gente está no meio de uma pandemia, né, do coronavírus, eu acho que a gente ainda não falou nada sobre isso com relação à alimentação, né? O que pode fortalecer, o que você pode consumir que pode fortalecer seu sistema imunológico e que comprovadamente, se a pessoa consome diariamente, se ela tem um contato com um vírus, como é o coronavírus, por exemplo, ela não chega a desenvolver a doença de forma grave, né? Que a gente sabe hoje que o coronavírus ele tem 3 fases. Ele tem aquela primeira fase que a pessoa sente os sintomas gripais, que ele fica aqui nas vias aéreas, que é quando ela congestiona, perde paladar, perde olfato. Depois tem a fase pulmonar, né? Que se ele avança, a pessoa fica com problemas pulmonares, tosse, enfim, inflamação pulmonar. E tem a fase crítica, que é a terceira fase, que é a parte de inflamação geral do corpo. Que é quando a pessoa pode ter... Então a gente vai fazer diferente, ó. Vamos fazer diferente. Quarta que vem, a live vai ser especificamente sobre alimentação e o Covid-19. Ah, legal, bacana. Porque aí a gente pode fazer. falar bastante relacionado com alimentos que fortalecem a imunidade. Isso. Que esse é o foco. Esse é o foco. Porque nós não temos não existe uma solução, aliás, o mundo inteiro sabe disso, por todas as pesquisas que estão rolando, não existe ainda uma solução a não ser a vacina que está em andamento, né? Então, a alimentação tende a ajudar a fortalecer a sua imunidade. Para caso você tenha contato, você não venha desenvolver a fase grave do Covid. Ele não vai fazer com que você não pegue, não é isso? Mas, na verdade, uma alimentação saudável e o seu sistema imunológico forte faz com que você tenha grandes chances de não desenvolver a fase aguda da Covid, por exemplo. Então, a gente pode desenvolver isso daí na semana que vem. Então, a gente vai desenrolar isso semana que vem. Legal. Né? Senão é um assunto que vai dar bastante assunto para a gente falar. É legal. verdade. Então, você que está aí na live, já vai preparando pergunta. Já bota o Fábio e a Marta na parede. Eles vão falar sobre alimentação saudável e o assunto do momento, que é o coronavírus, o Covid-19 aí, que, na verdade, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Isso. E até hoje a gente não sabe, de fato, o que fazer direito. Exatamente. Está todo mundo confuso, não sabe se funciona, se não funciona, né? O que pode fazer. Eu tô sentindo um monte de gente está tomando um monte de coquetel de manhã para não pegar o coronavírus. Mas será que funciona? Será, né? Acho que é legal a gente falar sobre isso. Isso, bacana, bacana. Legal, vamos falar assim. Legal. A Fátima mandou mais uma aqui. Vamos ver, então, para a gente terminar essa live de hoje. Tem mais 10 minutinhos aí. Perfeito. É por conta desses hormônios que são dados aos animais, que a estrutura física das crianças e de alguns anos para cá está mudando? Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. Os hormônios que são aplicados, né, ou são dados nos animais, aliás, o leite é um problema com relação a isso, a gente falou, né, que para a vaquinha produzir o leite, ela é mantida grávida de forma sintética, né, o tempo todo são injetados hormônios para que ela simule uma gravidez, para que ela continue dando leite. E, então, isso é um problema, não só para crianças, como para os adultos também, causando transtornos de tireoide, os problemas, muitas vezes, de endometriose na mulher, de problemas de ovários policísticos, dificuldade de engravidar, né? Então, uma série de coisas. E não só na parte, assim, da produção em si, mas dentro da sua casa você pode ter problemas de hormônio em relação com o plástico. Aonde você armazena o seu alimento, onde você aquece o seu alimento. Então, pode ser desde o seu garrafão de água, se ele tomou sol e ele não é livre do bisfenol, por exemplo. Faz com que esse sol aqueça o plástico e ele contamine a água com hormônios mais femininos, né? Que chamam isso. Faz com que você tenha crianças entrando na puberdade muito mais cedo, né? Você tem, isso também é um problema do acúmulo desses hormônios, desregula toda a parte... A gente pode falar, já que também sempre falava, sobre a soja, né? Em específico. Também. Não dá muito suco de soja para criança, para menina, porque pode ficar madura.
Isso. Na verdade, a única fase em que se pode consumir soja, a soja não é um alimento indicado para o ser humano, na verdade. Ele entrou porque se produz muito no Brasil e entrou em substituição a outros alimentos. Mas a única fase que se pode consumir soja é na fase da menopausa, no caso da mulher, que ela tem um certo desequilíbrio hormonal durante algum tempo. Aí tudo bem. Mas do restante, não é realmente legal consumir, não. Ó, acabou de chegar a tia da Jaque aí na live. Nós temos uma nutricionista na live. Ah, que bacana. Legal, muito bom. Olha que legal. Meninos, morrendo de saudade de vocês. Vanessa, a gente está falando aqui sobre alimentação saudável. Eu quero saber se você tem alguma pergunta, aí, principalmente sobre alimentação orgânica. É isso Vê se você aí. tem uma pergunta pra gente aí, que ainda dá tempo É aí. isso aí, muito bacana. Então, Eu lembrando vou que... colocar sobre... Pode falar. Então, lembrando que a gente tinha falado sobre a importância de como aquecer o alimento na sua casa, os tipos de materiais. Então, exclua os plásticos, né? Na dúvida, não aqueça nada no plástico. O pessoal que usa micro-ondas, esse tipo de coisa, que vai aquecer um prato pronto, alguma coisa nesse sentido, o plástico acaba sendo aquecido com o alimento, acaba contaminando o seu alimento com essas substâncias que vão acabar desregulando alguma coisa hormonal, sem dúvida. Isso a médio e longo prazo aí vai trazer problemas. Então, evitar. Então, sempre usar o vidro, principalmente. A gente falou sobre isso. Foi. Foi a penúltima, Penúltima, né? Foi na penúltima, foi. Eu lembro que a gente comentou das marmitas, né? Foi. A Mari. Oi, Mari. Lá do serviço eu cheguei. Eu falei, nossa, eu vou levar na de vidro agora, legal, né? Cheguei no serviço, eu levo a minha bolsa e uma sacola com a marmita. Eu coloquei na mesa, virei para ligar o computador, bati o braço, minha marmita caiu no chão, espatifou. Ai, que pena! A marmita tava tão cheirosinha, uma comida tão boa. Ai, que judiação! Aí, né, com vários amigos, as meninas resolveram pedir pizza no almoço. Eu falei, bom, de uma marmita saudável para uma pizza, tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Ai, que dó! Puxa vida. São coisas que Deu dó, acontecem. Acontece. Então, gente, ó, vocês que estão... Tem uma galera nova chegando aí. Tem umas 4 ou 5 lives para trás aí, onde a gente já falou bastante assunto, bastante coisa diferente. Na penúltima, a gente falou exclusivamente sobre isso que o Fabinho está falando aqui. Sobre as embalagens, aquecer, sobre o micro-ondas, né? Aqui em casa a gente já tá quase dando micro-ondas. É a melhor E coisa que daí você vai lá- fazer. Mesmo. É assim. Tem as panelas também. E dou uma dica, se você for doar para alguém o micro-ondas, doe para o inimigo, tá? Muito bom. Esse micro-ondas foi presente de casamento. Eu não posso doar. Tem valor sentimental para mim. Então faz como objeto de decoração, tá tudo certo. Isso aí. Eu não lembro se eu aproveitando, eu não lembro se eu perguntei disso. A gente pode usar o forninho elétrico ou também não é legal? Não, o Não, forno ok. tudo bem, ok. É diferente Nossa, do lembrei. micro-ondas. Legal. O forno tudo bem. Que a gente tem uma elétrica, sabe? Sim, Pode? tranquilo, não tem problema não. É só prestar Aquela air fry, né? Que tipo air fry? Não, Não, a não. chaleira A mesmo. chaleira a que- não tem problema Não tem. Aliás, Eu a chaleira uso. elétrica a gente tem também e Isso, é eu muito uso. bom. Ela é muito Dois boa. filhos. Ó, o que Exatamente. acontece é aquele caso. A sua chaleira elétrica é de que material? Se ela tem um material plástico, alguma coisa assim, que está em contato com a água, aí é melhor não. É melhor aqueles inox. É esse o olha esquema. que dica. Isso. Né? Assim, É sempre aonde a água está em Isso. contato. a Né? mesma coisa as panelas de arroz, a panela que você pode usar para poder cozinhar no vapor também, os legumes, que é muito boa, mas você tem que ver se o recipiente é de plástico. Se não for, aí tudo bem. Evitar o plástico nessa questão aí. Legal. Eu queria fazer algo diferente aqui hoje. A gente tem uns 4 minutos para terminar. Tem um Perfeito. pessoalzinho aí. Eu queria que vocês... o pessoal está conhecendo vocês como a galera do orgânico, a galera da alimentação saudável. Que E bacana. eu queria que vocês falassem um pouquinho hoje, aqui para terminar, assim, da empresa de vocês, que eu acho muito legal. Ah, legal, bacana. Quem quiser saber como que faz... Então, nós trabalhamos com publicidade, né? Nós temos a agência Atrium, eu e a Marta trabalhamos juntos
E isso foi uma das coisas que nós morávamos em São Paulo e nos motivou a partir do momento que a gente não precisou mais estar em São Paulo para trabalhar, que a gente entrou no trabalho realmente 100% online. Por isso que quando entrou a pandemia, a gente falou, a gente já está totalmente adaptado à pandemia, então nós viemos morar no interior. Então a gente já tinha essa pegada da alimentação saudável, né? E a gente intensificou mais, né? Porque quando a gente veio para o interior, a gente pôde estar mais próximo dos produtores. Então isso fez com que a gente trabalhasse até com algumas empresas, marcas também dessa área, né? Na Bahia a gente trabalha com a Finococo, que faz o óleo de coco orgânico, com a própria Core, nós trabalhamos também com a Core. Eu tive lá no site de vocês, tem tudo lá. Isso. Então, quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, é só acessar atriumexp.com.br, atrium com UM, exp.com.br, e lá tem todo o nosso portfólio, o que a gente trabalha. Hoje estamos bem focados com marketing digital, então a gente está à disposição. Caso alguém se interessar pelo nosso trabalho, como a gente trabalha, é só acionar um dos nossos canais, que lá no site tem todas as informações, e a gente está à disposição. Muito bom. Para quem não sabe, o Fabinho é meu amigo de escola, né? Ele perdeu o juízo, então ele voltou a se encontrar comigo aqui. Brincadeira. E hoje a gente... Ótimo. A gente retoma. A gente se reuniu por acaso, né, Fabinho? Fomos bater papo por acaso. Foi. Eu tinha entrado em contato com ele há um tempo atrás, quando eu estava trabalhando na TV, para tirar umas dúvidas já, que eu acompanhando, vi que ele estava na área. E a gente retomou essa amizade, e hoje a Marta está fazendo parte da família. E é muito legal porque a gente está tendo a oportunidade de não só retomarmos a nossa amizade, mas as nossas famílias agora ter esse momento que é saudável demais. É verdade. A gente só tem e sempre, sempre de um assunto muito positivo, em que a gente pode só compartilhar isso, né? Isso é importante. Eu acho que esse canal que você criou é fantástico, a gente agradece, é sempre uma honra estar aqui, podendo colaborar de alguma maneira, né? Tudo que a gente tem estudado e praticado na nossa vida sirva aí de alguma forma de exemplo para as pessoas e que elas possam se sentir motivadas, sentir que realmente a gente pode desenvolver algo especial aí para todo mundo, né? Isso aí. Com certeza. A gente só tem a agradecer, viu? Hoje a gente está no perfil da Marta, Isso porque o Fabinho falou que a galera da Marta é a galera mais da área, né? É verdade. Então hoje a gente fez diferente. Hoje a gente logou com o perfil da Marta. Exatamente. Ó, tem gente chegando, pessoal. A gente está caminhando para o final, daqui a pouco o Instagram avisa aí que vai acabar. Exato. É engraçado que o Instagram demora para entregar, vocês já perceberam isso? Verdade. Quando está chegando no final, tem audiência, né? Exato. Verdade. Exatamente. Então, eu peço para vocês entrarem aí no meu Instagram, no IGTV, e mandarem lá, curtir, claro, e mandarem perguntas para a gente. Semana que vem a gente vai falar de algo importantíssimo, que é sobre alimentação saudável e o Covid-19. Realmente faz diferença? Faz diferença se alimentar melhor? Vai te tornar mais imune? Será? Então você só vai saber semana que vem, que a Marta vai dar essa aula que vai ser top, eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que até hoje você não sabe direito o que você está fazendo. Tá tomando um monte de manhã aí, ó, tá quase brilhando no escuro. Brilha... Tudo certo. Brilhando no escuro foi ótimo. De manhã esquenta a marmita de plástico no micro-ondas. Então. Tem muitos prós e contras, né? Tem, é verdade, sim. Legal, bacana. Vai ser muito bom, com certeza. Bom, manda um abraço pra galera de vocês aí, que eu tenho certeza que passou por aí também. Obrigada, gente. Obrigada por terem vindo, Obrigado né? pela Por audiência. continuarem aqui com a gente fica feliz. Semana que vem temos um encontro novamente às 9h30 da noite, quarta-feira. Estamos nesse encontro aqui. É isso aí, já tá no calendário, toda quarta-feira, toda live que eu faço, eu falo. Quarta-feira, às 21h30, se você quer mudar de vida, esse é o dia, essa é a hora. Isso mesmo. Então, é literalmente ser confrontado, viu, gente? Você que gosta de sair um pouquinho da sua zona de conforto, né? Eu acho que é o assunto que está mais me confrontando desde o começo dessas lives aqui é a quarta-feira. Porque a gente ouve tanta coisa, mas
nada que é tão íntimo, porque é exclusivo, né? Isso. Depende de cada um. Exatamente. E o que a gente coloca aqui é sempre, não estamos aqui para falar regras, receitas ou qualquer coisa nesse sentido, é buscar por uma reflexão. É você com você mesmo. Então, nós estamos expondo a nossa experiência do que estudamos dentro da nossa vida. Então, isso sirva de um exemplo, um estímulo, uma reflexão, e é esse que é o nosso propósito. Maravilha. O Instagram já me avisou que falta 15 segundos, vai acabar. Gente, obrigado. Muito obrigado. Obrigada, gente. Uma boa noite. Um beijo para vocês. Boa Boa noite. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau.